Nesse nosso caso o alinhamento não será necessário, né? Se a gente quiser, não vai ficar parado o texto, então não tem por que alinhar ele no centro, na esquerda, na direita. Mas vamos fazer um exemplo aqui do marquee que vai da esquerda até a direita da tela. Então ele vai ficar à esquerda, vai ficar após o último componente. Vamos dizer que o tamanho dele será fio menos 2, então ele vai preencher a tela e ainda não vai até o final realmente da tela, e a altura vai ser a altura preferencial. Executando o exemplo aqui, então ele vai da esquerda para a direita, executando esse nosso marquee. Podemos também mudar aqui, ó, botar um valor positivo nos pixels, ele vai então da esquerda para a direita, antes ia da direita para a esquerda. Então temos aí um marquee rodando. Vamos trabalhar então um pouco agora com o alinhamento do label, né? Vamos tirar isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos alinhar o nosso label à direita. Então, ao invés de ele ficar centralizado, né, ficará à direita. Alinhar no meio também, sem problema, né? E o fio que ele vai fazer? Ele vai preencher a tela. O fio, na verdade, ele vai justificar o texto, né? Fazer aquela justificação que acontece no Word e no Excel. Ok, também é um componente bem simples. Estão vendo que os componentes são muito simples de usar, né? A maioria das vezes a gente consegue já no construtor passar as informações e fazer com que ele se comporte da maneira que a gente queira que ele se comporte. Ok, então aprendemos aí sobre o label, né? Muito simples, muito fácil de trabalhar. Agora vamos aprender aí sobre o combo box, que é aquele componente que a gente pode selecionar uma informação aí numa caixinha de seleção, né? Vamos lá, também é clássico aí em qualquer ferramenta. Ok, então vamos procurar aí o nosso combo box aqui na documentação aqui no Javadoc, né? Então a gente tem aqui um construtor vazio, né? Cria o combo box vazio. Um combo box que recebe esse combo box dropdown, que é um componente que vai ser esse componente que vai ser renderizado na hora que for selecionar os registros, né? E o outro exemplo é criar ele com um list box, né? E o último é você criar ele já com uma quantidade de objetos já, itens, uma string ou um objeto modelo, poderia ser um cliente, sei lá, um país, uma unidade fiscal, unidade federativa, né? Então poderia ser qualquer objeto, né? Ele vai usar o método toString aí para na hora de renderizar, certo? Então vamos criar aí um exemplo bem simples. O total cross seria, por exemplo, aí um combo box, poderia ser estado civil. Então new combo box, vamos criar ele já com um array de strings, já com informações ali dentro pra gente, vamos ver, casado, solteiro, né? Vamos botar aqui os 3 estados civis, né? Então vamos adicionar ele na interface com o usuário. Vamos dizer aí que ele ficou à esquerda mais 2 após o último, e vamos deixar com o tamanho preferencial. Ok, tudo certinho, só executar. Então vamos executar o nosso exemplo como box aí, né? Casado, solteiro, divorciado. É muito fácil, né? A maioria das vezes você vai criar ele com esses itens aí, né? Com um array de objetos. Essa é a forma padrão de utilizar ele, é a forma que você vai mais utilizar o componente. Então, assim, mais informações sobre o box aqui, a gente tem o Javadoc, ele tem métodos aí para adicionar, remover componente, pegar qual que é o valor, adicionar e remover itens no combo, ver qual que é o valor na posição X, ver qual que é o valor selecionado e tal. É um componente bem completo, bem simples de usar, mas bem completo com várias funcionalidades. Ok? Então vamos aí para o nosso próximo componente, que é o rádio, né? Aquele botãozinho lá que você tem
as bolinhas, as opções, verdadeiro ou falso, né? Então vamos criar o nossos componentes rádio. Então vamos lá, vamos criar um label aqui. E vamos adicionar aqui uma informação. Vamos botar aqui sex, 2 pontos. E vamos adicionar ele então à esquerda, depois do último componente. E vamos deixar ele com o tamanho padrão. Então vamos agora criar o nosso rádio, né? Primeiro que nós temos que criar um rádio group, que é um controlador para que ele vai definir aí quem que está selecionado ou não. Então o rádio geralmente é aquele botãozinho que você vai querer uma seleção, né? Você vai usar para várias seleções aí um check, né? Você quer verdadeiro ou falso, sexo masculino e feminino, você vai usar um rádio, né? Então vamos criar nosso controlador. E agora sim vamos criar os nossos componentes mesmo dos rádios, né? Então um rádio podemos ter um texto, né? Podemos ter um texto. Vamos voltar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Javadoc para ver quais são os construtores, certo? Então vamos aqui, rádio. Então, o primeiro construtor é construtor com texto e outro com texto, e também qual que vai ser o controlador, né? Vamos aqui então, e o controlador é o nosso controller, né? Bem, então, e agora vamos adicionar, né? E a gente vai dizer o que ele fica depois do label que a gente adicionou e na mesma posição, né? Largura e altura preferencial. E agora o feminino, que vai também ficar depois na mesma posição, certo? Então vamos testar agora. Então tudo bem, vamos executar nosso exemplo, né? Então temos aqui o rádio box, né? Rádio button, rádiozinho para selecionar verdadeiro ou falso, né? Masculino, feminino. É uma das opções aí, pessoa jurídica ou física, né? Tem várias aplicações. Vamos melhorar aqui um pouco nosso exemplo. Vamos dizer que ele vai ficar no center of. O que quer dizer o center of? Ele vai ficar centralizado em relação ao último componente adicionado, né? Executando nosso exemplo novo, ele ficou aqui centralizado no label, né? Então, ficou um pouquinho melhor aí o nosso rádiozinho. Bem tranquilo também a criação de um rádio aí. Lembrando sempre que, né, criar um controller aí, que é o objeto aí que vai avaliar qual o rádiozinho foi selecionado, né? Colocando mais uma opção, o controller vai avaliar qual deles foi selecionado, né? Para saber qual que foi selecionado, a gente pode jogar o controller ponto select index ou o item, né? Pode ter qual que é o index ou qual que é o rádiozinho que foi selecionado, né? Tratamento de eventos, ou para depois colocar as informações aí no banco ou na sua classe modelo. Também muito simples de usar o rádio, não tem muito segredo, né? Então, certinho. Agora vamos ver o nosso check, né? Que é aquele que vai marcar lá, em marcado e desmarcado. A gente pode ter várias opções aí no check. Vai fazer aí um checklist. Esse é o componente ideal aí para colocar informações aí para validar se está certo ou não, se existe ou não existe, né? Vai retornar sempre verdadeiro ou falso, né? E aí? Então vamos lá procurar o nosso check. Isso, check. Então ele tem um construtor que recebe uma string. Os principais métodos que a gente vai ter nele é o isChecked e o setChecked, que é para mudar o estado dele, né? Então vamos fazer o nosso exemplozinho do check.